Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto, estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de ter mais uma vez connosco, passado um ano, João Diogo Manteigas, candidato. Já era candidato há um ano atrás, continua candidato, agora à boca das eleições. Mantive a minha promessa. É verdade, chegámos até aqui. E, portanto, agradecer ao João mais uma vez a presença aqui, para um especial Eleições Benfica, que esperamos que possa ser esclarecedor para todos os benfiquistas, aquilo que são as propostas e a visão para o futuro do Benfica. O Ricardo faz sempre uma pequena apresentação, já a conhece. Esta portanto... tem que ser atualizada. É isso. Esta vai ter que ser atualizada. Vamos a isso. João, já sabes como é que isto funciona. Boa noite a todos. João Diogo Manteigas, benfiquista desde que nasceu, por influência do seu pai, afirma que apesar dele ter passado o amor pelo clube, deixou sempre que o João pensasse pela sua cabeça e que entendesse o clube à sua maneira. Em miúdo estudou nas escolas Quinta de Marrocos e Dom Pedro V e a pré-adolescência foi toda ela passada no Estádio da Luz, porque os seus pais tinham um ginásio junto à Porta 7. Como se não bastasse, o João praticou também as modalidades de rugby e basquete no Benfica. Desde a adolescência que perspectivava integrar o lado institucional do clube e acredita que ser presidente do Benfica só poderá ser encarado como uma ambição e nunca como um sonho. Na vida adulta, formou-se em Direito pela Universidade de Lusíada, tirou 2 pós-graduações em Direito do Desporto, um MBA em Football Leadership and Management e, mais recentemente, um mestrado em Liderança pela Nova SBE. Como se percebe, o gosto pela vertente do Direito Desportivo é uma evidência e teve a oportunidade de contactar com esta matéria pela primeira vez através do patrocínio que fez a treinadores e jogadores portugueses que estavam no estrangeiro, sobretudo em Angola, nomeadamente através das ações na FIFA. Além disso, o João foi responsável pela elaboração do esqueleto da Lei de Bases da Guiné-Bissau e foi durante vários anos advogado da Federação de Cabo Verde. Ainda no capítulo profissional, o João trabalhou em vários escritórios de advogados e desde 2016 é sócio da Mota Manteigas e Associados, sendo também ainda professor convidado pela Universidade Lusófona na pós-graduação em Direito do Desporto. No capítulo pessoal, afirma que, infelizmente, os seus ídolos no Benfica são pessoas que nunca chegou a conhecer, exceção feita a Eusébio da Silva Ferreira, com quem inclusivamente trabalhou no início da sua carreira profissional na proteção da marca do King na sua difusão internacional. Afirma que Ferreira Bugalho é a sua maior referência presidencialista. A melhor memória que guarda do Benfica são as eliminatórias de basquete no pavilhão Borges Coutinho contra as equipas gregas ou turcas, onde o João afirma que até as paredes do pavilhão transpiravam. E diz também que a grande diferença do Benfica para todos os outros clubes são os seus sócios e a sua força. Para finalizar, o lema da sua candidatura é Benfica vencerá. Senhoras e senhores, seja bem-vindo uma vez mais, João Diogo Manteigas. Muito bem, manteve o espírito. Manteve o espírito. Pavilhão da Luz, saudoso Pavilhão da Luz. E muita falta faz esse ambiente hoje nos pavilhões. Sem dúvida. Sentiu-se agora no João Rocha, quando fui ver o basquete agora no domingo passado, foi uma vitória estrondosa no João Rocha e sentiu-se, dos poucos sócios da adeptos do Benfica que estavam lá, sentiu-se um bocadinho esse ambiente. Quando é fora, é diferente. João, para começarmos, uma pergunta bastante abrangente, mas eu acho que tem sempre pertinência perguntá-la. O que significa para si ser benfiquista? Eu ainda hoje fui confrontado com essa pergunta numa outra entrevista. Eu continuo a dizer, isto não são coisas que não se explicam, sobretudo no meu caso e de tantos benfiquistas. Eu tive o privilégio de, quando dou por mim, eu sou do Benfica. E, portanto, não vou tanto para aquele lado mais sentimental, que é o Benfica sente. Claro que sim, o Benfica sente, mas nós, quando recuamos no tempo, queremos perceber quando, onde e como, não é? Eu tenho muita dificuldade, aliás, é impossível para mim fazê-lo, porque eu tive o privilégio de ter um pai que vivia o Benfica intensamente, que fazia questão que eu vivesse o Benfica com ele intensamente, que quando nasceram os meus sobrinhos fizesse o mesmo com eles, quando nasceu o meu filho
exatamente a mesma coisa, mas eu não deixei de o fazer por mim próprio. Aliás, o meu pai faleceu pouco tempo depois de eu ter tido a entrevista convosco, em novembro do ano passado. E, portanto, é algo que eu não consigo dizer quando é que nasceu. Consigo retratar o que é que pode ser para mim, mas é tanta coisa que eu, ao mesmo tempo, ainda por cima sendo candidato ao Benfica, tenho muita dificuldade em descrever. Porque são demasiadas condições, é demasiado sentimento também. E depois aprendi uma coisa ao longo desta candidatura, que é juntar na minha cabeça. Eu tinha, às vezes, passaram-se meses em que eu tinha muitas emoções das experiências que eu fui tendo, sobretudo nas casas Benfica, fora de Lisboa. Tinha emoções a fervilhar na minha cabeça e queria abraçar aquilo tudo e não conseguia, porque depois são muito dispares umas para as outras. E depois, um benfiquista de fora de Lisboa não olha para o Benfica da mesma maneira que o benfiquista de Lisboa. E em determinados momentos, tive alguma dificuldade em assimilar níveis de benfiquismo, que para mim não existem. Mas há sócios que entendem, sobretudo aqueles que estão fora de Lisboa, que sentem mais intensamente o Benfica do que aqueles que vivem em Lisboa. E isto para mim é uma coisa que é uma separação que não pode existir. Não é? Eu não posso permitir que o Benfica tenha um sócio que vive fora de Lisboa, que não tenha possibilidade de estar junto do Benfica, das suas infraestruturas, dos seus eventos esportivos, e que sinta que tem mais valor, por assim dizer, porque eu não tenho outra expressão para dizer, do que um sócio do Benfica. Mas eu percebo o que ele quer dizer, porque efetivamente está muito mais distante, não tem Benfica na porta da sua casa, não tem facilidade em vir cá, e quando vem, sente muito mais o Benfica do que os benfiquistas de Lisboa, por assim dizer. A mim faz-me confusão e tenho até medo. Às vezes dei por mim até falar com a minha mulher. Dizia que a grande aprendizagem que eu retirei de mais de um ano de candidatura foi que visões todos temos diferentes do Benfica. Cada um é benfiquista à sua maneira. Mas não pode haver separação. Ou seja, eu não posso permitir, enquanto candidato à presidência e se for presidente, que os benfiquistas se separem por níveis ou critérios de Benfica. Isso atormentava-me a cabeça durante um tempo. Entretanto, fui progredindo naquilo que era as visitas em casas ou eventos de Benfica. Trago sempre esta conversa à colação, porque eu quero ouvir aquilo que as pessoas sentem. Quero perceber porque é que as pessoas se sentem afastadas ou se sentem mais sentimentais ou mais relevantes do que outras, que têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Isto depois já é defeito de formação. E cheguei a uma conclusão, que é exatamente um dos motivos, não sei se vos falei nisto na entrevista que nós tivemos inicialmente no ano passado, cheguei a uma conclusão que o Benfica está muito fracionado. O Benfica está dividido, eu não estou a falar agora de questões eleitorais, estou a falar de benfiquismo. O Benfica, fruto dos últimos 25 anos, continua a manter essa ideia, está completamente dividido naquilo que é a visão de cada sócio pelo Benfica. E é uma coisa que não podia ter acontecido. Porque um sócio dizer que está triste com o Benfica porque o Benfica não ganha ou instalou-se uma cultura de derrota, eu percebo, é efeito da gestão e dos resultados. Outra coisa é dizer que o Benfica está afastado dele. Significa que o Benfica não desempenhou o seu papel desde a sua fundação e que é o seu maior propósito, que é o associativismo. O Benfica é um clube dos sócios. O Benfica é um clube que, durante a sua história, eu expliquei-vos isto do meu ponto de vista, e daí o Ferreira Bugalho ser o meu... Tenho outros presidentes que gosto muito, mas o Ferreira Bugalho é o exemplo, é o melhor exemplo disso. O Ferreira Bugalho teve uma presidência no Benfica em que meteu os sócios à frente do Benfica. E até na construção de um estádio, foi dos maiores estádios do mundo, foram os sócios que construíram aquele estádio. Que é engraçado. E isso perdeu-se. Podem dizer hoje, o futebol e o desporto é um setor comercial, é uma indústria, tudo mais. Mas os sócios estão cá, continuam a ter que ter uma ligação ao clube. Qual é a ligação que os sócios têm ao clube? É a compra de marketing? É a compra de merchandising? É ter o Red Pass? Por isso é que achas que os sócios são tratados como clientes? Os sócios são tratados como clientes, é uma estratégia. A questão da base de talentos benfiquista que tu... Os voluntários e a base de talentos. E um evento que é o Benfica-thon, que é uma coisa que nós queremos criar no campus Benfica para que sócios do Benfica ou adeptos do Benfica se juntem a nós um dia para pensar em ideias
para fazermos as melhores 10 ideias, por exemplo, com vice-presidentes à mistura, com diretores técnicos, ou seja, eu preciso que o Benfica se envolva mais com os sócios. Os sócios não vão ter com o Benfica por impossibilidades laborais, pessoais, etc. O Benfica tem a obrigação de ir ter com eles. E essa é a razão pela qual a nossa candidatura é uma candidatura de base associativa que nunca largámos, por mais que isso custe. Eu faço questão de meter sempre em cima, porque foi assim que eu fui criado, olhar para o Benfica, os sócios têm que ter um peso relevante no Benfica. Antes de avançarmos para as medidas concretas e para o projeto, fazer-lhe uma pergunta mais de caráter pessoal. Como disse no início, estivemos juntos há um ano. Acredito que tenha sido um ano muito intenso. Como é que foi viver este ano dedicado ao Benfica, dedicado a um projeto, a construir um projeto e a juntar pessoas para poder apresentar uma candidatura robusta à presença do Benfica? Olha, foi um processo que tu tens uma antecipação e crias um projeto, mas depois não sabes o resultado ou a consequência. Mas consegues ter uma visão global daquilo que pretendes que seja feito de determinada maneira. Nós sabíamos que a partir do momento em que lançámos a candidatura, no dia 13 de setembro de 2024, queríamos ter algumas entropias por parte de terceiros, porque é muito difícil teres tempo de antena durante um ano e tal. Sabíamos evidentemente que nunca iríamos ser oposição. Nós manifestámos isso desde o início, conseguimos provar. Conseguimos provar a muitos sócios também e adeptos que estranharam a nossa entrada tão cedo e que entendiam que nós a uma altura iríamos destabilizar ou que iríamos cair no erro de, não sei, de ficar os maus da fita. Provámos sempre que não era necessário ter que fazer isso, nem nunca iríamos fazer isso. Porque há momentos da época que correram mal, não é? Sobretudo na parte final da época. Nós conseguimos fazer uma coisa, que foi defendermos o Benfica em determinadas alturas mais até do que a própria direção do Benfica, dando respostas às pessoas, servindo como porta-voz das pessoas, mas sabíamos que tínhamos aqui um processo sobretudo difícil de lidar a nível de comunicação. Pronto. A parte difícil foi comunicacional. Os meios de comunicação genéricos, não tanto os podcasts, como é o vosso caso, porque os podcasts nós temos a sorte do Benfica ter diretamente relacionados com o Benfica, por assim dizer, projetos independentes em que tínhamos tempo para falar daquilo que era a nossa visão para o Benfica. Tu até recebeste uma condecoração. Recebi uma condecoração. Bati o recorde de participação em podcast. Não sei se bati, mas fiz questão. Porquê? Porque era ali que se debatia o Benfica. Não é nas televisões que se debate Benfica. Aliás, nós estamos prestes a chegar às eleições. O que é que se debate Benfica? Nesta televisão debate-se. Nesta televisão debate. Mas eu vejo muito, nem é debate, vejo muitos ataques entre candidaturas, vejo poucas propostas e depois ainda somos acusados, pasme-se, e aqui é que é a prova da dificuldade da comunicação. Vejo canais televisivos com comentadores e jornalistas a dizer duas coisas que a mim me afligem. Que não há propostas, vê-se poucas propostas, andamos cá há um ano, temos N propostas, tudo publicado, sim. Ou seja, ninguém se dá ao trabalho de ver. Mas há alguma relação com interesse em direitos televisivos do Benfica, em direitos aos audiovisuais? Sem dúvida. Eu, em última análise, entendo que sim. Eu, quando vejo uma mídia livre, como a CM e o NAU, a darem tempo de antena a Luís Filipe Vieira, como se fosse passadeira vermelha, para dizer o que quer, tem entrevistas de 1h30, 2 horas. Eu só fui à NAU. Sabem quando é que me convidaram para ir à NAU? Quando sai a primeira sondagem e que essa sondagem me colocava em terceiro lugar. Sabe como é que convidaram para ir à NAU? Sai a sondagem no domingo, nesse domingo à tarde ligam-me a dizer assim, olha, gostávamos de convidar para vir à NAU, mas tem que ser já amanhã às X horas. Nem sequer perguntam se podemos, se queremos. Sim. Portanto, sim, é segmentado para esse efeito e eu, ao final do dia, entendo que os direitos, a centralização dos direitos audiovisuais vai ser um grande objetivo para determinados grupos de comunicação em Portugal se poderem posicionar para um produto que é, obviamente, a seguir aos reality shows em Portugal, o mais vendido. Exatamente. João, vamos entrar aqui já um bocadinho no futebol.
Eu recordo no ano passado, quando o entrevistámos, eu coloquei-lhe a pergunta, o Bruno Lage tinha sido contratado há pouco tempo, e eu perguntei-lhe se o sucesso da sua candidatura ia ser o insucesso do Bruno Lage, se estavam relacionados. Lembro perfeitamente o João dizer que quer que o Bruno Lage ganhe, que seja campeão. Lembro perfeitamente dizer isso. Isso não aconteceu. Hoje, curiosamente, um ano depois... Exato. Um ano depois, Bruno Lage já no Benfica, está José Mourinho. E eu lembro-me também que disse que era importante devolver uma identidade ao clube, uma cultura de vitória, cultura do associativismo, cultura de Benfica. E eu queria perguntar-lhe concretamente, já que temos agora outra vez um novo treinador com o João aqui presente, se é o José Mourinho que vai trazer essa cultura ou não. No seu entender, claro. Reparem, o projeto desportivo desta direção falhou redondamente, ou seja, são 5 treinadores em 4 anos de mandato. Quando eu digo que há um problema de falta de identidade, e mantenho, aliás, até volto a dizer que há ainda mais grave, porque passado um ano passei por essa experiência, portanto é mais grave do que aquilo que eu pensava. Eu tenho sempre de dizer que quer as equipas, plantéis, quer os treinadores são apostas e contratações por parte da atual direção. Eu acho que qualquer treinador e grupo de jogadores que entram no Benfica tem como missão, porque lhes deve ser explicado, criar essa identidade. Mourinho tem uma vantagem, como Bruno Lage também tinha. E não se vai revelar, que já conhece o Benfica. Não é? Sim. E, portanto, eles sabem, não são treinadores estrangeiros que chegam ao Benfica e têm que aprender questões mais internas e não a imagem tão global que o Benfica tem pelo mundo inteiro. José Mourinho é um perfil completamente diferente de Bruno Lage. Mantenho o que digo. O sucesso de Mourinho é o sucesso dos sócios, incluindo o meu. Longe de mim estar a pensar numa estratégia política a dizer que eu quero que o Mourinho perca para o Benfica perder para eu ganhar eleições. Bem, metia a corda à volta do pescoço, ia ali e não voltava. Portanto, nós provámos durante um ano que fomos genuinamente interessados em defender tudo o que era Benfica para que não perdesse, para que criasse uma maior ligação aos sócios, para que fosse defendido no seu plantel, nos seus treinadores. Pasme-se, quando foi Bruno Lage ainda treinador do Benfica, assisti a 2 conferências de imprensa de Bruno Lage a proteger Rui Costa enquanto candidato, sem que houvesse ainda o tema das eleições. Estou a falar à volta de março, abril, por aí. Depois, Bruno Lage falha, foi uma aposta de Rui Costa para a nova época, entendeu que falhou com o Qarabag e antes com o Santa Clara, mas já tinha ganho a Supertaça e tinha entrado na Liga dos Campeões, e foi buscar um treinador que é incontestável, em termos de perfis, experiência, titulados, que conhece o Benfica, embora numa altura completamente diferente. Aliás, se vocês recuarem 25 anos, o Mourinho está novamente no centro de umas eleições do Benfica para mudar. A aposta de Valdir Azevedo, Vilarinho trazia muito à tona Tony, e foi Mourinho que se despediu com aquela situação pós-jogo com o Sporting, provocando a sua demissão com o Vilarinho, ou então acreditando que o Vilarinho pudesse mantê-lo mesmo depois daquela provocação que ele hoje reconhece como uma provocação. Mourinho é um treinador contratado por esta direção para um projeto esportivo desta direção e que, coincidentemente com as eleições do Benfica em outubro, quem ganhar as eleições, sobretudo se for uma mudança, que eu acredito convictamente somos nós, vamos ter que abraçar José Mourinho e o plantel, e todas as decisões foram tomadas para esta época desportiva pela direção anterior. Desculpe, mas acha que se coaduna com... Porque não foi o único, mas também se opôs ou aconselhou que o Rui Costa não contratasse um treinador 3 semanas, um mês, não me recordo, 1 mês e meio das eleições. Acha que esse abraçar de Mourinho acha que vai resultar? Ou seja, não pode haver uma contradição? Ou acha que é uma questão de dar a volta por cima e assumir esse mantém esse projeto? Essa opinião de que o Benfica não devia ter contratado um treinador há 1 mês e meio das eleições? Claro que mantenho. Isso é evidente, porque reparem, eu sou um homem do meio, eu sou um homem do desporto e do futebol, trabalho nele há 18 anos. Eu sei perfeitamente o que é a estabilidade num projeto esportivo. É tudo aquilo que o Benfica não fez nos últimos 4 anos. E a partir do momento em que a direção do Benfica assume Bruno Lage como treinador para a época 25-26, tem que ir com o Bruno Lage até ao fim. A contratação de Mourinho, que é uma decisão única por parte de Rui Costa, e eventualmente de Mário Branco, ou mais alguém que esteja ligado à comissão executiva da Sociedade Anónima Desportiva, que aquilo não passa pelo clube. Já vinham de junho esses contactos, tanto quanto isso recentemente. Não tenho dúvida nenhuma, sim. Não tenho dúvida, sei disso perfeitamente. Aliás, enfim, quem disse ao contrário é mentiroso, e eu guardo essa conversa, se for necessário, para o debate com o Rui Costa para esse efeito. Sei que é uma conversa vazia de conteúdo, mas Bruno Lage sabia disso. A questão aqui é,
Rui Costa respondeu, relativamente a isso, que não havia condições para Bruno Lage manter naquele momento. Rui Costa, quando tomou a decisão de apostar em Bruno Lage para a continuidade, tinha que o defender até ao fim. Não é uma questão de ir só até outubro, porque não se muda, ou não se deve mudar de treinador em outubro depois das eleições. O projeto esportivo é o da época. Claro. O planeamento não foi feito por José Mourinho. José Mourinho é o último culpado de tudo isto, atenção. Mas, e há aqui uma questão curiosa, que exatamente um ano atrás estávamos na mesma situação, em que há um treinador que Rui Costa mantém confiança, em Schmidt, no caso do ano passado, mantém confiança, constrói um plantel com Roger Schmidt, já se sabia, ou já cheirava a que poderia haver um despedimento precoce, ele acontece, exatamente este ano da mesma forma, e a minha pergunta é, perante esta instabilidade que se tem vivido na construção e na gestão da equipa de futebol do Benfica, de que forma pode garantir aos benfiquistas que consigo uma situação deste género não vai acontecer? Porque eu assumo o risco até ao fim. Reparem, na questão do Rui Costa, com os treinadores é uma questão difícil de responder, porque eu não posso responder pelo Rui Costa. Mas claro. Para contextualizar os vossos comentários /perguntas, permitam dizer-vos o seguinte. Quando eu ouço Rui Costa dizer que aprendeu, ele não aprendeu. Eu refuto e digo o contrário. Porque repetiu com Bruno Lage e Mourinho exatamente o que aconteceu com Roger Schmidt e com o Bruno Lage. Portanto, não aprendeu. E, independentemente daquilo que aconteceu no final da época passada, se ele entendia que o risco era maior mantendo Bruno Lage, tinha que fechar o ciclo Bruno Lage. Independentemente do Mundial de Clubes. Tinha que fechar o ciclo. Se ele entendia que havia um risco de insucesso da parte do treinador e havendo eleições este ano, tinha que o fazer naquela altura. Mais, e já devia ter aprendido com o ano anterior. Pronto, temos 5 treinadores em 4 anos, quer dizer, perdoem-me, mas não conheço nenhum clube da magnitude do Benfica que faça isto. Das duas, uma. Eu não quero que o Rui Costa assuma responsabilidades. Foi o que ele andou a fazer nos últimos 4 anos, a toda a hora. Até já cansa. Eu quero é que ele assuma e assuma o risco das decisões que toma. Se o Benfica perde com o Qarabag, só tem que enfiar Bruno Lage na conferência de imprensa, sentar-se ao lado de Bruno Lage, meter a direção toda do Benfica à frente dele na conferência de imprensa e defender o treinador que ele escolheu e que lhe deu uma oportunidade para ir até ao fim. Era o que teria feito no lugar do Rui Costa. Óbvio, claro. A responsabilidade é minha. Mas sou eu que tenho que explicar aos sócios porquê. Porque senão, aquilo que se provou foi aquilo que é evidente, que Bruno Lage estava a prazo a qualquer momento. Aliás, Bruno Lage se tivesse perdido a Supertaça, não estava no Benfica. Ou se não tivesse entrado na Liga dos Campeões. Era uma questão de timing. É o mesmo timing que acabaste de dizer relativamente a Roger Schmidt. A contestação já era tanta, não é? Sim. E depois chega ali a uma parte... Estava ali por um fio de um mau resultado, de 2 maus resultados. Meus amigos, antecipação, quando se trabalha no desporto, no futebol, antecipação é tudo, é chave. Vocês têm que olhar para a frente, vocês nunca podem viver o momento. O Benfica anda a fazer uma gestão diária há 4 anos, eu disse isto, N vezes. Tem que antecipar. Quando chega ao final da época, faz a avaliação de Bruno Lage. Correu bem, correu mal, não é só sentir o pulso lá fora. Tu é que determinas aquilo que vai acontecer lá fora. Ele teve a oportunidade para mudar de treinador, imediatamente, não quis. Então tem que o assumir até ao fim. Tem que assumir até ao ponto em que os sócios não aguentam mais. E ele agarrou-se àquilo que foi a contestação, e não foi só para Bruno Lage. No dia do Qarabag, eu estava no estádio, gritava-se demissão para a presidência, não foi só para Bruno Lage. E, portanto, ele sentiu, naquele momento, entre um e o outro, tinha que optar por ele. Ele, basicamente, é uma boia de salvação para ele próprio. Quem é que ele foi buscar? O nome indiscutível do futebol português. Aproveitando o seu momento de libertação turca, de um treinador que, não obstante ser dos maiores treinadores de sempre em Portugal, provavelmente o melhor treinador até de sempre português, tinha sido eliminado pelo próprio Benfica de Bruno Lage. Ao final do dia, o critério não me parece que tenha sido um critério adequado. Porque se nós formos avaliar não a competência, Mourinho ainda tem muito para dar, a questão é que é estranha esta contratação. Eu estou a despedir um treinador que superou aquele que eu fui contratar neste precisamente. Independentemente da pessoa. Podemos entrar aqui nesta conversa, que é o seguinte. Mourinho foi contratado para ser meramente um treinador no Benfica? Não. Mourinho foi contratado pela personalidade que carrega, que é muito forte, assertiva, conhecedor, um respaldo autêntico para toda uma direção, que é aquilo que eles precisam.
esta direção de Rui Costa, quis optar por um perfil de treinador que conseguisse dar o corpo às balas contra a direção. E que escudasse. Reconheço-lhe. Mas eu tenho uma visão diferente. Quando eu for presidente, já disse isto várias vezes, eu é que vou defender Mourinho. Mourinho é um treinador, por mais, pela maior personalidade que tenha, a maior influência no contexto de futebol, a figura que é a idolatração que se tenha por José Mourinho, é um treinador de futebol. É treinador do Benfica. E o José Mourinho hoje está no Benfica, como amanhã já não está. Portanto, é o treinador escolhido, vamos respeitar. Eu acho que José Mourinho, como iria ser Bruno Lage. Aliás, eu tive sempre o cuidado de fazer uma coisa. Quando perguntava sobre Bruno Lage, eu dizia Bruno Lage ou qualquer outro treinador que lá esteja na altura em que nós chegámos às eleições. Tive sempre o cuidado. Fui o único candidato que disse isto. Não estava a fazer futurologia. Sabia era que, por experiência atrás, a probabilidade de acontecer era elevada. Mesmo com o Bruno Lage a ganhar. Portanto, aqui a questão tem a ver com isto. Quando nós entramos no Benfica, o nosso objetivo é proteger o grupo de trabalho e José Mourinho. Porque eu não quero que José Mourinho se perca em coisas que não tem que se perder. Não tem que falar da arbitragem fora do contexto do jogo que passa. Não tem que falar sobre questões fora do contexto do jogo. Não tem que dizer, a seguir ao jogo com o Chelsea, que os jogadores, que as eleições estão a mexer com a cabeça dos jogadores. Isso é falso, isso não é mentira. Isso é mentira, quer dizer, os jogadores não estão a pensar nas eleições. Eu tenho dúvidas que os jogadores sabem quem são os candidatos todos. Portanto, não faz sentido. Mas acredita que é um treinador a médio prazo, Benfica, hoje deu a entender que ele quer a seleção nacional, portanto, presumo que não seja um treinador para muito tempo no Benfica, no seu entender. Se Mourinho é um treinador de projeto para a nossa candidatura, a médio prazo não é. Mourinho é contratado também na situação em que é contratado. Portanto, Mourinho não é pensado pelo nosso projeto, não é contratado por nós, mas nós respeitamos aquilo que o Benfica nos der. Eu disse isto várias vezes, eu herdo de boa vontade aquilo que o Benfica me der. Portanto, e eu respeito contratos, ainda para mais, da minha área de formação, mal seria se eu não respeitasse as contratações. Mas também sei que Mourinho, no final da época, tem uma possibilidade, quer do lado dele, é unilateral, quer do lado dele, quer do lado do Benfica, para terminar, com um determinado custo. Ainda ontem ouvi o Rui Costa a falar disso, em que contratou Mourinho, mas, não sabendo o resultado eleitoral, que dá a hipótese, no final da época, Mourinho mantendo-se até lá, de qualquer um dos dois poder terminar o vínculo. Eu não penso nisso, porque eu acho que tem que ser avaliada à época, o mínimo de destabilização possível. Mourinho e o grupo de jogadores que hoje está no Benfica, o Benfica tem um bom plantel, atenção, este ano, apesar do dinheiro gasto, tem um bom plantel, muito competitivo, bons jogadores. Acho que eles têm que ser protegidos. Não tem a ver com o facto de nós termos que respeitar aquilo que a direção anterior fez. A direção anterior fez. E nós temos que assumir aquilo que a direção anterior fez. Temos que assumir, pegar naquilo como está. E destabilizar o mínimo possível. Portanto, nunca me ouviriam dizer que eu iria chegar a ganhar eleições e despedir o treinador. Ainda era pior. Quer dizer, eu não... E eu, trabalhando no meio, sei bem a dificuldade que é contratar um treinador que passe-me um projeto que não é dele. E estar já a pensar num projeto futuro. Mourinho tem todas as condições para ganhar o Benfica. É um treinador que tem, ele próprio reúne essas condições, sabendo o que é necessário para ganhar. Conhece bem Portugal, conhece bem o Benfica e os outros. E depois, no final da época, tem que se perceber o sentimento dos dois. Se é um treinador a médio prazo, ou seja, para um projeto, não é. Mourinho também tem as suas intenções. O Mourinho não vai dizer que não tem interesse em ir assumir a seleção nacional. E acho que Mourinho até vai definir aquilo que é o seu trajeto futuro, depois do insucesso ao sucesso de Roberto Martínez, agora para em função do Mundial relembrar 2026. que empataram agora até com a Hungria e, portanto, pode ser um fator decisivo para José Mourinho. Relacionado com o futebol e também com o modelo desportivo, já referiu que assenta em 3 vetores? É um modelo de otimização do valor do mercado das equipas, sim. 3 vetores essenciais. E pegando, pode consumá-lo na sua explicação, mas pegando já naquilo que é um deles, que acho que apraz muito aos benfiquistas, que é a formação do Benfica, eu perguntava-lhe como é que espera reter essa mesma formação quando, no seu ideal, tanto quanto o ouvi dizer, o ideal é que o Benfica consiga reter um jogador até por volta dos 24 anos. 24 anos que é o estado de maturação deles final. para os conseguir vender posteriormente. Queria que materializasse essa ideia, em primeiro lugar, e depois, num cenário em que
aparecem jogadores como João Neves ou até mesmo João Félix em 2019, que são outliers completos, como é que espera retê-los? Ou se nesses casos entende que 24 anos poderá ser poderá-se antecipar essa idade? Nunca ninguém consegue definir. Sim. Que, Claro. É um indicativo. E nós, como eu disse há bocado, nós somos firmes naquilo que é a aplicabilidade de modelos propostos por nós. Somos pessoas, a minha lista é composta por pessoas no futebol, nas modalidades e até a nível financeiro. A pessoa que nós vamos ter na SAD é uma pessoa que foi diretora financeira da Federação durante quase 25 anos, portanto, tudo do meio do setor. E nós temos noção daquilo que é a essencialidade para manter os projetos a nível desportivo. A questão da formação, que é uma parte que me diz mais a mim, tem a ver com isto. Como é que se retém talento? O Benfica é dos poucos clubes do mundo que consegue fazer isso, por antecipação. Isso implica falar com os familiares, com os agentes de futebol, acima de tudo para provar o quê? Que é compensado na progressão da carreira, e estamos a falar de aspectos como casa, salário, condições para a família, se for necessário, etc. Mas, acima de tudo, com uma grande questão que não acontece no Benfica, que é os miúdos que estão no sub-16, 17, 18, 23, equipa B, têm que ter exemplos de referência na equipa A. E eu tenho que os reter na equipa A para poder conseguir provar que há lugar para os de baixo poderem chegar lá. Eu, se não tiver exemplos na equipa A retidos, como é que eu vou dizer a um miúdo que está no sub-23 ou na equipa B, ou até mais abaixo, como é que eu vou dizer a um agente de jogadores que olha, vais ter o teu lugar na equipa A, não te preocupes, tens de esperar aqui mais 5 anos. Não consigo fazer isso. Benfica não consegue ter um projeto esportivo estável a nível de espinha dorsal daquilo que é uma equipa. E como é óbvio, quando tu gastas muito dinheiro a contratar jogadores, que são caros, tens que apostar nos jogadores. Não há outra hipótese. Como é que tu justificas um jogador que contratas por 15 milhões de euros para cima e não o metes a jogar? Por isso eu prefiro não contratar por esse preço. Prefiro contratar 1 ou 2 jogadores caros, mas que sejam inquestionáveis em Portugal. Eu acho que o Coxu não preenchia esse perfil. Já tínhamos tido o caso do Juricic há uns anos atrás. Melhor jogador da Liga dos Países Baixos daquele ano, veio para o Benfica, não se adaptou, ou não correu bem, etc. O Coxu foi igual. O Coxu foi igual. Depois tem outros problemas, né? Tem a ver com a adaptação, que é incontrolável, não sabes se vai adaptar bem ou não ao país. O Best não se adaptou em 5 meses. Portanto, há muita variabilidade com que nós temos que lutar e ter em conta e, portanto, não podemos falhar no investimento que é feito. Daí a eficiência da gestão dos contratos, arrumar a casa, reduzir o número de jogadores por plantel, e o Benfica tem muitos jogadores da formação que tem que apostar, logo aí também aumenta o número de jogadores por plantel, e o terceiro vetor tem exatamente a fazer aquilo que o Benfica faz bem a metade e não faz tão bem na outra metade, que é contratar caro. Mas vende bem, vende caro. João, para terminar este bloco, se assim podemos chamar, já que estamos a falar de jogadores, gostava de perguntar como é que tem sido uma tendência nos últimos anos e parece estar para durar. Como é que analisas o regresso de antigos jogadores do Benfica? Uns tiveram mais tempo, outros menos. E que até podia ser uma via mais rápida para implementar essa tal questão que falava da identidade. Acredito que me vai responder que é caso a caso, mas, ou seja... Enfim, é caso a caso, garantidamente, mas eu até vou dar essa de barato. Eu acho que caso a caso, porque depende do jogador. E o que é que depende do jogador? Da idade, das lesões que sofreu ao longo dos anos em que saiu do Benfica, esteve fora do Benfica, do salário, de tudo. Eu não aceito um jogador, ou estou interessado num jogador em regressar ao Benfica só porque conhece bem a casa, eu tenho que perceber o impacto que aquilo vai ter. Claro. Um bom caso que me confrontaram há uns meses atrás foi a possibilidade do João Félix. Aliás, João Félix, o presidente da direção hoje do Benfica, acabou de dizer recentemente que João Félix esteve perto de assinar pelo Benfica, depois surgiu a Arábia, e que não dá para competir com a Arábia. O João Félix, a regressar ao Benfica, ou qualquer outro jogador que tenha passado pelo Benfica, para voltar ao Benfica, tem que ser mais um. Não é ele mais 10. Não há jogadores especiais no Benfica. Até porque isso é outra coisa. Isso destrói um balneário, não é? Eu já nem vou por aí. Claro que sim, concordo. Eu vou antes disso. O Benfica é um clube feito de um espírito de equipa. Sempre foi assim. Mesmo quando nós tínhamos o Eusébio, que eu não vi jogar, mas que absorve tudo aquilo que é Benfica desde sempre, o Eusébio teve um processo de integração no Benfica por todos os outros. Quem é que não sabe que Coluna tinha um papel muito mais principal do que Eusébio? Quem é que não sabe que era a Coluna que protegia Simões e Eusébio?
Quem é que não sabia que Costa Pereira era uma referência? Torres, etc. Portanto, todos eram importantes. Não eram um com 10. Só assim é que se ganhava um Real Madrid e um Barcelona daquela altura. Taças de campeões europeus. E o Benfica não tem isto. O Benfica tem personalidades distintas em campo, não tem uma equipa normalmente. Eu acho que este ano já tem uma equipa mais condensada, mas até lá nunca teve uma equipa propriamente dita, um grupo de trabalho. Se eu vou estar a trazer uma pessoa que já conhece bem o Benfica, um jogador, e a apostar financeiramente nela em detrimento de outras, faça o investimento que ia ser feito no João Félix era abismal. E mais, ainda tinha que negociar com o Chelsea, que ainda era pior. E portanto, eu não posso estar a meter um jogador, seja ele qual for, acima de todos os outros que lá estão. Isto é estar a privilegiar um em detrimento dos outros. Em qualquer maneira. Seja salário, seja jogar. O Renato Sanches, eu recordo-me que agora, quando o empréstimo do Benfica, agora já posso dizer isto, há um ano não podia, tinha no contrato uma coisa que eu, por exemplo, nunca tinha assistido, que era um número mínimo de minutos para jogar, com empréstimo. Isto é uma coisa que é impensável. Quem tem que mandar na gestão do jogador é o Benfica e, em última análise, o treinador. Se está apto, se não está apto, etc. Portanto, eu não sou por princípio contra o regresso. Defendo que as pessoas têm experiências que têm, mas se houver uma boa oportunidade de regresso útil para o Benfica desportivamente e financeiramente, sim. Não estou a ver nenhum jogador neste momento fora do Benfica que pudesse voltar para o Benfica para poder dar essas duas condições quase inconciliáveis. Nem Bernardo Silva. Um salário... Não, eu ia dizer, posso falar de Bernardo Silva à vontade, mas um salário condizente com a realidade do Benfica, tendo em conta que há outras necessidades para além das desportivas do Benfica, a questão financeira, e o progresso desportivo que o Benfica necessita. O único que eu diria que era capaz era o João Neves, porque ainda é muito novo, claro. Provou tudo o que tinha a provar já, muito novo, mas não tem dinheiro para pagar o salário do João Neves, nem a transferência do João Neves. E o Ruben Dias, provavelmente, também. Já numa fase mais avançada, sim, mas já não está numa fase ascendente da sua carreira, está numa fase infelizmente estável, mas lá está, é impossível o Benfica conseguir contratar... lá está, as questões financeiras são inconciliáveis, não é? Eles são muito bons esportistas e grandes atletas de futebol, sem dúvida, mas eu não consigo contratá-los. E depois lá está, não vou fazer um esforço enorme para destabilizar, por assim dizer, o resto por causa de um jogador. Não vou fazer isso. A cultura do Benfica não é essa. A cultura do Benfica é aquilo que sempre nos ensinaram, é o grupo, é um todo. E, portanto, isso não cabe na nossa cabeça só porque nunca vai reunir as duas condições. Bernardo Silva. Bernardo Silva termina contrato este ano. Não vai renovar pelo City. É livre para negociar a partir de janeiro. Bernardo Silva tem que tomar uma de duas decisões. Quando foi confrontado, até por causa das questões relacionadas agora com as eleições, porque há um candidato que mencionou o seu nome e que tinha um contrato preparado para ele em janeiro. Eu não vou falar sobre essas intenções. Bernardo Silva é um jogador livre no final desta época. Qualquer candidato ganha as eleições do Benfica, se tiver interesse, fala com o Bernardo Silva. Agora, eu acho que ele tem que optar por uma de duas coisas. Ou se atravessa com o Benfica de uma vez por todas, sendo um grande benfiquista, que eu sei que ele é, e toma uma decisão para a sua vida. Porque Bernardo Silva está numa fase da sua vida em que pode optar por um de dois caminhos. Fecha o ciclo lá fora no estrangeiro, volta ao Benfica sabendo que nunca vai receber aquilo que recebeu agora, e ele tem noção disso, e vai fazer até por isso, se quiser regressar ao Benfica. E é um jogador que encaixa no projeto total do Benfica, financeiro, desportivo, promocional, etc. E com anos ainda, muitos anos para dar. E com anos para dar. Ou, se quer ainda dar uma volta a um clube de topo lá fora, que o diga já. Mas tem que o dizer já. Tem que assumir já. Não é levantar a dúvida sobre essa questão. Porque nós depois batemos todos muito no peito. Eu também gosto muito aqui deste emblema que eu tenho aqui, que estou muito tempo a chegar a obtê-lo, mas há uma coisa que eu sempre fui enquanto benfiquista, sou genuíno. Também não tenho, obviamente, as entraves que o Bernardo Silva tem pela profissão que desempenha. Eu achei de mau tom, e acho sempre de mau tom, trazerem à colação nome de treinadores e jogadores em período eleitoral. Sim. Porque cria um problema ao próprio jogador, sim, ao clube que é o Benfica e ao clube que tem o jogador em emprego. Portanto, não acho que tenha sido uma boa decisão o nome do Bernardo para aqui, a esta altura, e coloca o Bernardo numa situação
em que ele devia ser confrontado e devia ser explícito. E aquilo que eu esperava do Bernardo, se algum dia for confrontado com isto, é que, olha, eu tenho contrato com o City, vou cumprir o contrato até ao fim, posso negociar com quem eu quiser a partir de janeiro, não tenho que dizer com quem, e logo decido se volto para o Benfica, se tenho interesse, ou se vou ainda dar uma volta a algum lado, e mais tarde volto para o Benfica. Se ele optar pelo segundo caminho, eu acho que a utilidade para do Bernardo Silva para o Benfica decresce rapidamente. Sim. Agora, quem não gostava de contar com o Bernardo Silva já em junho de 2026? Qualquer benfiquista que se expresse, como é óbvio, ainda tem muito para dar. Muito bem. Creio que tinhas uma pergunta em relação às modalidades. Sim, em relação às modalidades, algo que tem sido bastante apregoado e eu acho que, mais do que ser uma expressão sonante, eu acho que importa que o João a explique. O projeto olímpico, do que é que se trata, qual o investimento que prevê para o mesmo e qual o retorno que daí advém? Olha, o projeto olímpico é algo que nós precisamos de mais informação para poder montar aquilo que é a nossa visão. Porquê? O Benfica está a sofrer uma reestruturação total no projeto olímpico. Eu tenho notado, porque não há muita informação sobre isto e nós também não trabalhamos no Benfica para saber, não é? Claro. Mas eu tenho notado uma coisa, que há atletas que estão a sair do Benfica, no projeto olímpico, outros estão a fechar ciclos no projeto olímpico, mas dentro do atletismo, que é, diria, a principal modalidade com várias disciplinas dentro dessa modalidade, que tem mais atletas agregados. Eu vejo atletas não só a saírem, como a mudarem a disciplina que jogam ou que praticam. Estou verdadeiramente e genuinamente preocupado com o projeto olímpico do Benfica, englobando todas as suas modalidades, do judo ao atletismo. Não estou tão preocupado, obviamente, com o Fernando Pimenta, porque quer dizer, não há melhor atleta que o Fernando Pimenta e melhor promotor que o Fernando Pimenta do Benfica para a questão do projeto olímpico, mas estou preocupado com a reestruturação que ela está a acontecer dentro do Benfica, porque não a consigo perceber, nem o critério. Vejo os atletas a saírem e não percebo porquê. É falta de aposta, é porque têm mesmo que sair porque o Benfica entende que eles não são uma mais-valia, não conseguimos saber o que é que se passa. E depois com outra vertente, e daí a minha aposta no Vítor Pataco para ser o vice-presidente para as modalidades, pessoa que eu conheço muito bem, que trabalha no desporto já há muitos anos, muito mais anos até do que eu, que está relacionado com a questão da relação que o Benfica tem que ter com as entidades esportivas, nomeadamente com o COP e com o IPDJ, bolsas de alto rendimento, etc. Porque o Benfica tem aqui uma coisa que vai ter que começar a impor, que é impor a marca e o emblema do Benfica nessas competições internacionais em que todos participam, mas só usam a malha de Portugal e o símbolo de Portugal. Porque há competições em que o Benfica tem que aparecer, que é para as pessoas perceberem que os atletas estão associados ao Benfica. E não aparecem como se fossem competições entre países, coisa que não é de facto de todo. Portanto, nós temos que perceber, já percebemos que temos que, não é reestruturar, porque já está a acontecer neste precisamente, mas aproveitar o que está bem feito no projeto olímpico, mas acabar com alguns processos que nós temos conhecimento que estão a acontecer e arrumar a casa. Mas para isso vou ter que me sentar com o COP, que é o ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ainda para mais, não sei como é que ele já está implementado no Comitê Olímpico de Portugal. Com o IPDJ, tenho a vantagem de termos o Vítor Pataco, que é para um lado, que é para o outro, para esse efeito, porque nós queremos ter uma relação muito mais direta com todas as federações desportivas, que são denominadas amadoras, mas na realidade não são, para tudo o que são as modalidades do projeto olímpico e trazer mais modalidades que ainda não existem no Benfica, para olímpicas, lá está, o caso do Remo, por exemplo. O Remo é uma delas, em que o Benfica pode beneficiar das infraestruturas que existem em Portugal, com os CARs, com os centros de alto rendimento, desculpem, as abreviaturas. Pode aproveitar infraestruturas do Estado para poder ter os atletas a treinar. Fernando Pimenta não treina em Lisboa. Falar de infraestruturas? Sim, de infraestruturas o João já foi falando. Todos falamos. Se vocês convidarem outros candidatos ao Benfica, não, mas mesmo hoje, é o que mais falam das infraestruturas. Nós temos um problema que é o aumento do estádio, já toda a gente sabe disso, e um pavilhão mais para as modalidades. Essa requalificação que esperas fazer quer no interior, quer no exterior, e até pegando outra vez no naming, mas, ou seja, há um Mundial também em 2030, pensas que isso pode constituir uma janela de oportunidade? Eu acho que sim, claro que sim. E porque agora também estar a construir, imagino eu, estar a construir para daqui a menos de uma década estar a voltar a
Repara, Destruir, o estádio Benfica tem 20 e poucos anos. Foi construído em 2003, ali no início da década de 2000. É um estádio moderno. Não, um estádio que precisa, neste preciso momento, de uma atualização brutal. Tem um problema, mas é um problema que vai existir sempre. Tem muito mais procura do que oferta. Sim. Eu também me lembro do Estádio da Luz, do antigo Estádio da Luz, quando tinha para 120 mil, depois foi reduzido para 90 mil, porque meteram cadeiras, mas o Estádio da Luz também não estava sempre cheio. E mesmo com este estádio, agora, há jogos, a média são 50 e tal mil. O Benfica tem uma capacidade superior para esse efeito. Sim, e esta segunda década, desses 23, a afluência é muito maior do que a primeira década. Tal e qual. Sim. Nós temos que olhar, meus Não amigos, havia filas para Red Pass. Sou sempre eu o candidato que parece que sou pouco otimista. Eu sou muito otimista, provavelmente sou o candidato até mais otimista. A questão é que eu olho sempre ao passado. Eu faço questão, durante um ano, de ser pedagógico. Olhemos para onde estivemos, onde é que estamos e para onde é que queremos ir. E vamos olhar para as soluções que nós temos. Eu acho que as infraestruturas, pegando só no estádio, vamos esquecer agora o resto das infraestruturas, porque há problemas de infraestruturas. O Benfica, nas modalidades, tem um problema de eficiência naquilo que é o dinheiro gasto fora do recinto desportivo, do complexo desportivo do Benfica, porque gasta muito dinheiro na cidade universitária, nos alugueres de outros campos, para manter a sua formação no futebol e outras modalidades. Vamos esquecer isso. Isso é assumido. Ou, o exemplo que eu gosto sempre de dar, o polo aquático é uma modalidade vencedora no Benfica e nem sequer treina nem joga na própria piscina do Benfica. Esquecer essa parte. Estádio. Quando foi construído o estádio, em 2003, não se sabia que ia ser um problema de limitação de lugares. É a primeira pergunta que eu agora começo a fazer aos benfiquistas, porque é uma coisa que já me começa a chatear os outros candidatos, dizerem que agora temos que construir um estádio muito maior. Então o que é que aconteceu em 2003? Não sabiam que o Benfica tinha uma sobrelotação. Construíram um estádio para 65 mil lugares, porquê? Não limitaram aquilo que é o benfiquismo. Limitaram, eu era a favor, por exemplo, da atualização do anterior estádio. Até pela simbologia. Se eu gosto de Ferreira Bugalho, é porque eu não queria que mandassem abaixo a obra dos sócios do Benfica. Mas mais por causa de uma coisa que não é debatida, vou aproveitar para debater aqui convosco, já que tenho tempo. Ou que me permitem ter tempo, aliás. Vocês já repararam na limitação do complexo esportivo do Benfica hoje em dia? Vocês já foram ver onde é que fica o círculo do antigo meio-campo do Benfica, que fizeram questão de marcar e bem no Estádio da Luz, no estacionamento? A construção do Estádio da Luz em 2003 foi uma dilapidação, até tenho dificuldade em dizer isto, até me enganei, foi uma dilapidação do património desportivo do Benfica. Foi isto que se tratou, meus amigos. Eu sei que isto não é eleitoralista, sei que revisitar o passado muito pouca gente gosta, mas eu, quando falo em infraestruturas, eu gosto sempre de puxar o fio à meada para saber de onde é que nós viemos. Quando constroem um estádio para 65 mil pessoas, sabiam-se logo que estavam a limitar aquilo que era o benfiquismo. Segundo, limitaram completamente aquilo que era a grandeza do Benfica. O Benfica tinha um complexo esportivo muito grande, sério, formador, à imagem daquilo que era o Benfica. E o que é que aconteceu? Metem tudo em cima do Vale Azevedo, e com muita razão, porque o Vale Azevedo foi quem vendeu o primeiro hectare e depois faz um negócio com a Aeroárea para o campus do Seixal, a permuta, mas depois, quando o Vale Azevedo saiu, e bem, graças a Deus, o que é que ainda fizeram mais com o complexo esportivo? Diminuíram. Tanto nós temos hoje uma leiva de prédios em frente ao Estádio da Luz, que era tudo terrenos do Estádio da Luz. Portanto, houve, evidentemente, uma aposta que não passou pelo desporto. Não quiseram fomentar o desporto do Benfica. Falta de visão do que poderia ser explorado. Não é falta de visão, oh, meu caro amigo, não é falta de visão, porque a visão foi feita especificamente para construir o estádio. Exatamente. Foi uma visão premeditada. Não é possível tu passares num estádio com 120 mil lugares, para 90, porque teve que ser com a redução das cadeiras, para um estádio de 65 mil lugares, lamento. Perdes imponência, perdes impacto em Portugal e no mundo. Deixaste de ter o Estádio da Luz, aquilo que toda a gente gosta de relembrar com saudade, os jogadores, o Mozart, quando foi jogar com o Marseille e voltou ao Estádio da Luz para jogar contra o Benfica e que avisou os colegas, atenção, quando vocês começarem a sentir isto a tremer, o Benfica perdeu o poder com a construção do novo estádio. Eu não estou a condenar o estádio em si. Continua a ser um grande estádio,
mas por comparação ao anterior perdeu poder, magnitude, imponência. Os sócios perderam espaço para lá estar e delimitaram aquilo que era o complexo esportivo. Foi a partir desse momento do estádio em que os benfiquistas começaram-se a focar no futebol. Foi exatamente aí. E o Benfica não é só futebol. O Benfica é atletismo, o Benfica é associativismo. O Benfica perdeu poder para os seus próprios sócios. Retirou o poder aos sócios. Foi a construção do novo estádio. E agora, pasme-se, tenho um candidato que vai concorrer comigo que diz que quer construir um estádio para 120 mil lugares. O mesmo construiu um para 65. O que é que eu vou dizer a isto? Porquê é que ninguém debate isto? Porquê é que ninguém fala à vontade sobre isto? Porquê é que agora se lembram de criar hotéis, nada contra o projeto em si, de qualquer candidato? Hotéis, área comercial. O que é feito das piscinas antigas? O que é feito dos 2 pavilhões? O que é feito dos pelados à volta do relvado? Agora já não consegues voltar atrás no tempo. Sabes o que é que vais passar a ouvir daqui a uns anos? Seja eu quem vença as eleições ou não. Para termos um projeto desta magnitude à nossa imagem do Benfica, tens que sair do sítio onde estás. Porque não é possível construir ali ou recriar aquilo que nós tínhamos. Ou então, temos que abdicar da área comercial para apostar no desporto e fazer pavilhões, ou fazer um mega pavilhão, um multiusos, ou uma piscina muito maior. Se eu quiser apostar numa visão desportiva, se eu não pensar puramente na questão financeira, porque eu tenho que ter retorno, não é? Eu ouvi Rui Costa a dizer que o projeto do Benfica District ia custar 200 milhões de euros, é uma pessoa que não sabe o que é que está a dizer. Eu, felizmente, tenho a experiência de trabalhar na área em que trabalho e trabalho muito com o imobiliário. 200 milhões de euros deve ser mais ou menos aquilo que ele deve gastar para tratar da demolição e das fundações para um estádio novo. Portanto, é não ter noção. Porque eu sei o que é que eles fazem. Eu conheço-os. Também conheço os outros 17 projetos que eles têm lá dentro da sala de um gabinete, dentro de uma gaveta. Ao menos Luís Filipe já disse isso também. É que eles passam a informação cá para fora, promovem um projeto que é espetacular. Eu não vou dizer que o Benfica District é mau. Obviamente que é bom. Eu não concordo em parte com aquilo, porque eu acho que o Benfica é desporto. O Benfica é ganhar. O Benfica é competir para ganhar. Não tenho nada contra hotéis e centros comerciais, mas como é que tu metes um centro comercial a competir com o Colombo? Explica-me que eu não consigo perceber. Naquela localização, sobretudo, esse tema é particularmente comum. Eu percebo ao final do dia isto, que é, vou arranjar um parceiro estratégico para construir, e já é o naming, como é óbvio, para construir de novo, mas, obviamente que eu estou a pensar na receita. Eu tenho que ter o máximo de receita possível. Eu não vou lá conseguir chegar nos próximos 30 anos só com bilhética. E só com um pavilhão para fazer eventos musicais, entre modalidades. Eles sabem que o retorno é difícil, então criam as áreas comerciais. Mas depois não pensam no projeto em si no todo. O naming do estádio. Há um estudo da Corol 2023, que é uma consultora que trabalha muito com a área desportiva, foi aliás a que fez a segunda auditoria de referência a Barcelona quando lá a Porta entrou, que é muito resumido, sumarizado e que é ótimo. A oportunidade de investimento para o naming do estádio nasce com a construção de uma infraestrutura nova. É muito difícil tu conseguires ter proveito, rentabilidade, com o naming associado a uma infraestrutura já existente. Ou tem que ser completamente atualizada, ou então a tua receita, a tua parceria vai ser notoriamente mais baixa. Mas depois tens outros problemas que a mim me preocupam mais. O Benfica, em 2003, quando construiu o estádio, onde é que a equipa do Benfica jogava? Lembram-se? No Jamor. Ora bem, o Centro Nacional do Jamor, hoje em dia não tem a mesma agenda e a mesma disponibilidade de agenda calendário esportivo que tinha em 2003. O Benfica vai jogar para onde? Quando tiver construído um estádio novo, ou tiver obra no estádio. Tudo isto tem que ser pensado. Tudo isto tem que ser dado aos sócios para ser pensado. E o que eu critiquei na altura do Benfica District foram duas coisas. Eu estava chateado porque, efetivamente, é uma manobra eleitoralista e a primeira coisa que me vem à cabeça, como eu sou uma pessoa do desporto, é pensar, estamos a pensar em tudo menos futebol. Por isso é que eu disse aquilo de andamos a vender Gonçalo Ramos e João Neves para criar infraestruturas. Nós temos aqui um problema que é quem é que vai fazer essa obra, através de que empresa. Eu acho que deveria ser a Benfica Estádio, porque é a Benfica Estádio que é a dona daquele espaço recinto esportivo. A SAD não faz sentido, mas a SAD é a que tem a empresa com maior rentabilidade no grupo do Benfica. E a segunda é a que custo desportivo é que nós vamos ter que construir esta infraestrutura. A que custo? O Benfica entre 2001 e 2003 não ganhou praticamente nada.
com estas mudanças, com a casa às costas, etc. No futebol não ganha nada. Ganhaste em 2004, 2005, ganhaste a Taça Portugal com o Camacho e depois ganhas. Mas é em 3-4. Exatamente. Ganhas com o Camacho a Taça Já na Luz. e depois ganhas o campeonato em 2004, 2005. Outro que Luís Filipe Vieira diz que o Benfica nunca devia ter ganho. Veja-se bem. Um presidente do Benfica tem vindo repetidamente a dizer nos últimos meses que eu sempre disse aos benfiquistas, podem criticar o que quiserem, o Benfica nunca devia ter ganho. Ganhámos cedo demais aquele campeonato. Não, que é o pior que podia acontecer ao Benfica naquela O pior. Que benfiquista diz isto? O Benfica, nem que tenha um estádio para 100 pessoas, tem que ganhar sempre. Seja lá o que for. Portanto, isto é não perceber a verdadeira essência do Benfica. Independentemente das dificuldades, aquilo que o Ferreira Bugalho dizia que era, por exemplo, o campo das Amoreiras, que era o cancro do Benfica, porque era uma despesa brutal, foi um campo comprado e que nós não estávamos a jogar lá, estávamos a pagá-lo, e quer dizer, acabava por ser lá está, novamente, uma entropia. O Benfica tinha que se focar para ganhar. E o que é que o Ferreira Bugalho diz? Quando liquidámos, resolvemos o problema do cancro das Amoreiras, voltámos a ter a disponibilidade total para voltar a ganhar. E é aí que surge a profissionalização, com o autoglória do futebol. O Benfica, vencedor da Taça dos Campeões Europeus 61 e 62, nasce do trabalho dos anos anteriores, 50, do Ferreira Bugalho. Foi ele que criou as condições da parte de gestão para que o Benfica ganhasse estádio, pago, não deu nem um cêntimo a ninguém, fruto do trabalho dos benfiquistas, e o futebol, profissionalização com a autoglória. Muito bem. É sempre bom também ter este contextualização histórico. Passando aqui um bocadinho às instituições e faço só uma pergunta, porque é inevitável, de um ano para cá, outra coisa que mudou, ou outras coisas que mudaram, foram as lideranças da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga. E da Associação de Futebol de Lisboa. E da Associação de Futebol de Lisboa também. O Benfica é fundador, tens sempre falado na Associação de Futebol de Lisboa. Ok, agradeço pelo complemento. E a minha pergunta é o que espera destas novas lideranças e como vai ser, se for eleito, a sua relação com as mesmas? Uma relação institucional pura. Eu não tenho que ter relações pessoais com os presidentes. É a mesma postura institucional do Benfica? Claro, o Benfica tem que sentar à mesa com todos e tem que trabalhar com todos em prol do futebol em si, bem como as outras federações, nas modalidades. E acreditem em mim que há muito trabalho a fazer com as outras federações. Muito trabalho mesmo. Eu diferenciava aquilo que é cada uma das três. A Associação de Futebol de Lisboa, o Benfica tem que voltar a ser o clube com mais formação, não é? É o Belenenses hoje em dia. Não é o Benfica nem é o Sporting. Federação Portuguesa de Futebol, o Benfica tem que passar a ter uma relação de maior preocupação com a arbitragem. Porque é ali que está concentrada a arbitragem e o papel da arbitragem no futebol português e o projeto, uma das premissas do atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol é a exponenciação da arbitragem. Eu, por exemplo, vi a semana passada, com alguma preocupação, porque a comunicação social não deu aso a esta notícia, a criação do Centro VAR a Norte, do investimento feito através da Associação de Futebol do Porto. E Pedro Proença foi inaugurar esse centro. Mas aquele centro é para quê? É para a Federação utilizar? É para a Associação de Futebol do Porto? Eu ouvi falar em descentralização do VAR, em termos de captação de VAR. Portanto, aquilo é para quê? A Sociedade de Futebol já não existe, aliás, já não conta tanto. Nós temos que perceber isto. Ninguém fala sobre isto, o Benfica não se interessa sobre isto, não vejo ninguém tocado neste assunto. E, portanto, eu acho que o maior foco da Federação neste momento para o Benfica é a arbitragem, acompanhar a par e passo e contribuir para aquilo que é o desenvolvimento e a vigilância a nível da arbitragem tucu, ou seja, transversal. O Benfica tem que acompanhar agora os observadores dos árbitros, as notas que fazem sobre os árbitros, tem que acompanhar o desenvolvimento do VAR. Agora já há categorias de VAR, portanto já descem e sobem de categorias, já há avaliações que vão passar a ser transparentes. Temos que perceber qual é o papel de Duarte Gomes enquanto Diretor Técnico Nacional de Arbitragem, qual é que é o projeto e a visão, qual é o projeto e a visão do Conselho de Arbitragem, porque são eles que determinam as políticas de arbitragem, e o Benfica tem que fazer uma coisa de uma vez por todas, que é o quinto, que eu ando a dizer há anos, que é o Benfica tem que ser a força motriz para a criação de uma lei para a arbitragem, por assim dizer, para os árbitros. Os jogadores de futebol têm uma lei, contrato de trabalho desportivo. Os treinadores têm um CCT, uma Convenção Coletiva de Trabalho, e os árbitros não têm nada, e andam lá no campo com eles. São agentes, são dos principais agentes esportivos. Tem que haver uma lei que regulamente a profissionalização, o regime de impedimentos e compatibilidades, a formação dos árbitros, as próprias regras deontológicas. Tem que haver regras para os árbitros, e não há.
O que aconteceu nos últimos, desde 2011, foi que pegaram em 12, 13, 14 árbitros e tornaram-nos profissionais. Ou seja, deixem de trabalhar, deixem de fazer aquilo que vocês fazem hoje em dia, passem a ser só árbitros profissionais dedicados. Não é assim que funciona. Quem forma os árbitros são as associações distritais de futebol. O Benfica tem que acompanhar essa formação. Depois tem que acompanhar o trabalho que é feito no centro da Maia, a norte, com a formação e avaliação dos árbitros da primeira e segunda categoria, e também na Casa das Seleções. O Benfica tem que se meter a par disto e tem que contribuir para esse efeito. É uma questão de transparência e de trabalho. Depois, Liga. Relação com a Liga, onde o Benfica tem assento e é uma sociedade esportiva com peso. Um título à cabeça logo, vocês certamente quererão tocar, tem a ver com a centralização dos direitos audiovisuais, mas acima de tudo nisto, e deixo para vocês as perguntas da centralização. Eu vi a carta de intenções do Dr. Reinaldo, quando ganhou as eleições da Liga. O objetivo da Liga é, e bem, voltar a meter Portugal no 6º lugar do ranking. Isto está diretamente conectado também com os direitos audiovisuais. Mas há vários pressupostos. Aumentar a bilhética, os impostos, obviamente é um problema que existe desde sempre, que eu não percebo como é que é 6% para a cultura e é 23% para os espetáculos esportivos. Pronto, há ali uma série de pressupostos, os mesmos de sempre. Nada mudou. Mas para tu ires ao 6º lugar do ranking de clubes, neste caso o país de clubes, onde é que está a falhar em Portugal há muitos anos? Então, a quinta equipa. Competições europeias e mais. Mas porquê as competições europeias? Pela falta de competitividade. Tal e qual. Ou seja, o senhor andou a estudar muito bem a matéria. Ou seja, o problema em Portugal, o teu produto vale pouco, porque é pouco competitivo. Onde é que é competitivo? Entre os 3 grandes. Sim. Tu sabes que há 3 crónicos vencedores que competem diretamente para ganhar o campeonato em Portugal. Então o teu problema não está nos 3 grandes. Não está nessa concorrência. Está na concorrência abaixo deles. O tier 2. Sim. Ora bem, tu tens que criar um tier 1, não é? Tu tens que criar um nível 1 entre mais clubes. Tu tens que meter o Braga, o Vitória, o Sport Clube, o Famalicão e o Santa Clara desta vida, o Gil Vicente agora, que está em lugares cimeiros, a ter mais competitividade entre eles. Até porque os pontos contam o mesmo na Liga Europa e na o nosso problema é a Conference, não é a Liga Europa. Exatamente. Tem a ver exatamente com aquilo que ele disse, que é a competitividade dos nossos clubes lá fora. A progressão. O Benfica, nos últimos 4 anos, foi 3 vezes aos quartos finais da Liga dos Campeões. Portanto, o problema não está no Benfica. Nem está no Porto, nem está no Sporting, quando vão à Liga. Os nossos pontos se dividem por 5 e nós... Tal e qual. Exatamente isso. É essa divisão que foi implementada há uns anos desta parte e que nós não conseguimos fazer com que estes clubes intermédios tenham mais progresso lá fora. São esses clubes que fazem nós não conseguirmos estar no 6º lugar. Enquanto a Bélgica e a Holanda dominam essas competições mais secundárias. A Bélgica só tem 3, mas é a nossa sorte. Certo, mas está a nossa sorte. Mas a Holanda ainda há uns anos é a nossa sorte. Para o ano a Bélgica... Então, porquê é que lá fora não se bate isto que nós estamos a falar? Vocês sabem disso. Porquê é que isto não se bate lá fora? O problema é o dinheiro. Aí o problema é sempre os clubes mais pequenos têm que ter direito a mais dinheiro. Eu concordo com isso, desde que não seja num sistema de Robin dos Bosques, a roubar aos que têm mais. Eu, por norma, sou crítico de António Salvador durante muitos anos. Sempre critiquei gestão em determinados pontos de António Salvador, mas eu reconheço-lhe uma virtude. Ele conseguiu fazer do Braga um clube que estava muito abaixo daquilo que é hoje. E não foi, certamente, pelo dinheiro da centralização dos direitos audiovisuais. Acho bem que o Braga ganha tanto como ganha o PSV nos Países Baixos. Portanto, é uma falsa questão. A questão aqui é que os clubes intermédios têm que ter projetos mais sólidos, mais competitivos e mais desportivos. E isso passa por uma redução da Liga? Sem dúvida alguma. É a nossa proposta que temos cá fora. Nós, ao longo desta candidatura, temos propostas para o Benfica e temos propostas para o futebol português. É inevitável passar por uma redução de clubes. Aliás, nós não estamos a inventar a roda. Em 2007 isso começou a acontecer. Pois os casos do Gil Vicente. E do Boa Vista, em 2014, lá volta ao Boa Vista. De tal forma que eu não estou a dizer que estamos a inventar a roda, que o contrato, o protocolo que existe entre a Liga e a Federação prevê isso. Prevê o número mínimo de clubes e o número máximo de clubes, para a primeira e para a segunda Liga. Depois temos aqui um problema chamado segunda Liga. Na nossa visão, da nossa experiência, entendemos que a segunda Liga é uma competição amadora, não é profissional. Porquê? Porque as receitas dos clubes são muito menores aos custos que eles têm. Portanto, não é sustentável. E eu quero saber se a Liga entende, para a centralização, se está englobada a segunda Liga também, ou se é só a primeira Liga. Portanto, nós chegamos ao âmago disto e podemos agora trazer mais condições. Taça da Liga está completamente errada no calendário onde está agora. A Liga dos Campeões tem um formato novo, há mais jogos em janeiro. Não pode estar em janeiro a Taça da Liga. Nós temos aqui algumas perguntas no nosso alinhamento.
Algo que tem sido bastante falado nas últimas 2-3 semanas tem que ver com a última Assembleia Geral. Prestação de contas. E do Regulamento Geral. Do Regulamento Eleitoral, desculpa. Onde por algumas candidaturas e diversas formas, o João Diogo foi conotado como orquestrador daquilo que se passou com o candidato Luís Filipe Vieira. Aquilo que eu lhe queria perguntar é como interpreta essas palavras, acredito que não muito bem, e que desse o seu testemunho sobre o tema. Colocando os pontos nos is, a candidatura, aliás, Luís Filipe Vieira e Martim Lima Maia entendem que aquilo que se passou na Assembleia Geral foi orquestrado por mim e também por Noronha Lopes. Portanto, pelas candidaturas de João Diogo Manteigas e de Noronha Lopes. Luís Filipe Vieira e Martim mentiram relativamente à Assembleia Geral e o que se passou na Assembleia Geral resume-se a isto. Luís Filipe Vieira entra acompanhado de mais de 10 pessoas a hostilizar pessoas na Assembleia Geral. Isto foi a entrada dele. Sentando-se, continuaram a hostilizar. Aliás, até posso dizer que hostilizaram, não Luís Filipe Vieira, mas quem estava com ele, o próprio presidente da mesa da Assembleia Geral, enfim, em determinados momentos que ele falava. Ninguém naquela Assembleia se insurgiu contra eles, enquanto isso aconteceu, e eis que chegou um momento em que Nuno Catarino acaba, o administrador da SAD do Benfica, acaba de relatar, descrever o relatório de contas e passa-se à votação. No Benfica as Assembleias Gerais são mal, logisticamente não são as melhores. É uma coisa que nós vamos ter que mudar no Benfica. Eu vou apoiar João Leite e aliás apoio João Leite para a presidência da mesa da Assembleia Geral e já falei com ele sobre isto. A logística das Assembleias Gerais ordinárias do Benfica não funciona e não pode ser assim. Se vota primeiro e discute-se depois. Obviamente, não se pode estar. Para as pessoas que não vão às Assembleias Gerais, se me permitirem, eu faço aqui um rascunho muito simples. Vocês chegam à Assembleia do Orçamento ou da Prestação de Contas, é apresentado o orçamento, neste caso dos últimos 10 anos, apresentado nem sequer por uma pessoa que foi eleita no clube, que é Nuno Catarino, que é administrador da SAD, tem nada a ver com o clube, mas pronto, vamos passar essa, em que apresenta, descreve o orçamento ao relatório de contas e depois abre-se a votação. Ou seja, ninguém comenta, ninguém vai lá falar, quer dizer, abre-se a votação e as pessoas vão votar. Quer dizer, sem ouvir perguntas sobre o orçamento ou a prestação de contas. Pronto, ao mesmo tempo que abrem a inscrição para poderem falar, também abrem as urnas para se poder votar. E a maioria das pessoas vai votar. A maioria das pessoas não vai lá pedir a palavra. Se bem que nos últimos anos as Assembleias Gerais têm sido mais participadas e as pessoas têm querido falar mais. Porque levantam questões, têm acesso a mais informação, ouvem programas como o vosso, debatem Benfica, e portanto vão lá perguntar. Eu, por exemplo, fui lá falar, fui perguntar 5 coisas, responderam mal a 2. O que acontece é que no momento em que Luís Filipe Vieira dirige para o púlpito para falar, não foi uma bancada. Foram 2 bancadas quase inteiras, mais tudo o que estava atrás de nós. Nós nossos candidatos estávamos praticamente todos no mesmo enfiamento. Estava eu, Noronha Lopes na fila à minha frente, Cristóvão 2 à frente e Martim Lima Maia na primeira fila de todos. Aquilo, de facto, é algo que ninguém sabia bem o que é que estava a passar. Somos todos confrontados com a magnitude daquilo. Mas acontece um problema, que é aquilo que eu não concordo. Eu concordo e aceito que os sócios que se queiram levantar para não ouvir o sócio A, B ou C, saiam e não queiram ouvir. Não concordo com quem fica e evita que o sócio esteja a falar. Cria um problema ao ponto do sócio não conseguir falar, seja o Luís Filipe Vieira, seja outro qualquer. E esse foi o grande problema que se passou naquela Assembleia Geral. Foi que ficou um grupo de pessoas à porta da saída a gritar músicas, cânticos, enfim, impropérios, e Luís Filipe Vieira não conseguiu falar. Aquilo gerou ali alguma animosidade. E João Noronha Lopes fala comigo numa altura em que nós estamos próximos um do outro e diz-me, vamos os dois falar com Pereira da Costa para tentar acalmar os ânimos para que o Luís Filipe Vieira possa falar. Muito bem, vamos a isso. E quando chegamos à linha da frente, eu chamo até inclusivamente Martim Lima Maia, que é outra coisa que o Martim Lima Maia se esquece de falar competentes, mas há vídeos que o provam. Há vídeos da bancada que vocês meterem agora aí nas redes sociais, que se vê Noronha Lopes, eu e o Martim Lima Maia ao meu lado. Afastado, mas ao meu lado. E somos confrontados com 2 coisas. João Noronha Lopes é confrontado por José Pereira da Costa, presidente da mesa da Assembleia Geral, e por Nuno Catarino, que também vem para confrontar João Noronha Lopes. E eu começo a olhar para uma animosidade que eu não estou a perceber de onde é que nasce.
E até começa a meter a mão à frente João Noronha Lopes para puxá-lo para trás, e ele insurge-se contra, e bem, contra o alvo de ataque que estava a ocorrer naquele momento, e vem Luís Filipe Vieira também falar comigo, à falta de melhor palavra. E eu entretenho com o Luís Filipe Vieira, mas não deixo de tentar de alguma forma acalmar os ânimos entre João Noronha Lopes e Nuno Catarino e José Pereira da Costa. Mas Luís Filipe Vieira também se começa a virar, por assim dizer, a João Noronha Lopes ao mesmo tempo que falava comigo. Eu tiro a mão da frente de João Noronha Lopes quando Luís Filipe Vieira mete as duas mãos dele em cima dos meus ombros, eu meto as mãos em cima também dos seus ombros, para tentar, de uma vez por todas, resolver aquilo, e eis que os acompanhantes de Luís Filipe Vieira vêm do meu lado esquerdo. Há um vídeo em que se vê, e boa sorte a Martim Lima Meyer a desmentir, há um vídeo em que se vê Martim Lima Meyer a afastar-se e a virem as pessoas que estavam com Luís Filipe Vieira. E portanto ali acho que o Luís Filipe Vieira, daquilo que eu me recordo, até se afasta. Eu procuro por Rui Costa, porque para mim o presidente do Benfica tem que ser o maior exemplo de estabilidade institucional naquela sala. Onde é que estava o Rui Costa? Lá atrás, bem longe da mesa onde costuma estar sentado, a assistir a tudo pávido e sereno. E portanto aquilo que se passou foi exatamente isto. A uma dada altura puxam-me para trás, eu saí dali do meio porque alguém me puxa para trás. João Noronha Lopes ainda fica ali mais alguns segundos à frente, é o vídeo que se vê até, aquele mais rodado, em que também sai. E pronto, há ali aquela animosidade toda. Não houve agressões, não houve crimes praticados, houve testosterona a mais naquele momento. As Assembleias Gerais do Benfica, deixem-me dizer-vos, não é nada disto. Mas deixem-me só dar aqui três notas. A primeira nota, muito importante, está relacionada com o facto de que os trabalhos foram suspensos. E à Benfica, voltámos todos, após refriar os ânimos, e o Luís Filipe Vieira falou. Portanto, o Luís Filipe Vieira pôde falar e dizer aquilo que quis, à sua vontade. Os 1000 e tal pessoas que estiveram naquele pavilhão sabem bem o que é que aconteceu. E sabem bem que aquilo que ele disse não é verdade. Porque eu não maniatei ninguém. Devo desde já dizer que eu não tenho conhecimento que outro candidato, nomeadamente João Noronha Lopes, porque foi Rui Costa que o atacou. Rui Costa, a candidatura Rui Costa, no dia a seguir faz um comunicado a atacar a candidatura de João Noronha Lopes, a dizer que condicionou a Assembleia Geral. Não fala no meu nome. Eu tenho Luís Filipe Vieira a falar no meu nome, a dizer que eu orquestrei aquilo, e tenho o Rui Costa, na sua candidatura, a dizer que foi João Noronha Lopes que orquestrou aquilo. Aliás, nós chegamos ao ponto em que nestas últimas semanas Luís Filipe Vieira está horas a fio na televisão, e Martim Lima Meyer, ainda hoje, salvo erro, segundo me disseram, na RTP, a dizer que nós temos radicais do nosso lado que condicionam as Assembleias Gerais. Que é uma coisa inacreditável para um ex-presidente do Benfica, que eu lembro-me bem das Assembleias Gerais, quando ele ia lá, na qualidade de presidente, que condicionava as Assembleias Gerais para os sócios do Benfica. E eu vi várias vezes isso acontecer. Mas eu não relato essas coisas porque eu entendo que aquilo que acontece na Assembleia Gerais do Benfica deve ficar na Assembleia Gerais do Benfica, a não ser que esteja necessário recolocar, repor a verdade cá fora. Dizer só mais uma nota, relativamente às Assembleias Gerais também. Ouço Luís Filipe Vieira dizer uma coisa que eu acho inacreditável, que sempre defendeu que agora é que deviam ser televisionadas as Assembleias Gerais. O homem que nunca permitiu que fossem televisionadas. Porque se fossem, tinha-se visto aquilo que ele fez a um sócio do Benfica. Portanto, eu vou aproveitar este programa para passar uma mensagem a todos os sócios do Benfica, que é essencialmente esta. Não se deixem enganar, porque todos sabemos o que é que se passou nos últimos 10, 15 anos, relativamente às Assembleias Gerais e como eram condicionadas. Não se deixem enganar por mentiras, por questões falsas e sem cabimento, e muito menos por alguém que diz uma coisa e o seu contrário, seja há muitos anos atrás até agora, ou seja nas últimas semanas. Esta de filmar em Assembleias Gerais, então, é demais. E ainda vou dizer uma última coisa, que é nova agora, que Luís Filipe Vieira se agarra. Eu vou aproveitar, porque estamos quase em dia de data eleitoral, e vou aproveitar para dizer isto. Eu presto atenção a todas as candidaturas. No Cristóvão Carvalho ao Luís Filipe Vieira. Todas. Porque é Benfica. Para o mau, para o bom, não me interessa. Eu consumo Benfica, desde que nasci. Ouço tudo, vejo tudo, analiso tudo, ouço os sócios. Consumo tudo o que é Benfica. A minha cabeça está virada para Benfica completamente. E eu ouvi Luís Filipe Vieira nas últimas semanas a criticar a alteração dos estatutos, a dizer que não são democráticos, uma das expressões que ele usou, mas vá lá, já parou de dizer isto, e a dizer que agora, veja-se bem, qualquer grupo de sócios
pode condicionar e pode demitir uma direção com a alteração estatutária que houve relativamente à prestação de contas. Ou seja, o Benfica, das várias alterações que tem nos estatutos, tem uma que é o chumbo corrente. O chumbo da prestação de contas, à primeira, faz com que a direção tenha que refazer, por assim dizer, uma expressão mais simples, as contas. E se for chumbado novamente, demite-se. Pronto. Eu pergunto ao Luís Filipe Vieira, quem é que fez essa alteração? Quem é que propôs essa alteração nos estatutos do Benfica? Nós estamos a falar de um candidato, a par de Martim Lima Maier, nunca esteve presente na revisão estatutária. Nunca. A última Assembleia, volto a repetir, a última Assembleia em que Luís Filipe Vieira esteve presente, o Benfica, foi, enquanto candidato, em setembro, prestação de contas. Nem sequer foi à segunda Assembleia Geral, do Regulamento Eleitoral, uma vergonha. A penúltima foi, em 2019, quando apertou o pescoço a um sócio. De lá para cá, nunca mais esteve. Não integrou o processo de revisão estatutária. Não teve um membro integrante na Comissão de Revisão Estatutária. Não tem ninguém, em bom rigor até tinha, conhecido na direção do Benfica, que criou a base que foi dos estatutos, que foi a votos. Esse artigo da prestação de contas foi metido pela direção do Benfica e que foi ratificado pela Comissão do Processo de Revisão Estatutária, composto por, na sua maioria, integrantes da candidatura ou apoiantes de João Noronha Lopes. Portanto, não passem um atestado de estupidez aos benfiquistas. Sabem porquê? Porque eu estou cá sempre para dizer a verdade. E eu estou sempre cá para recompor aquilo que é o passado do Benfica. Isto já não é eleitoral. Isto já é uma questão de benfiquismo. Eu sou obrigado a fazer isto. E lamento que os outros candidatos não o façam. Eu percebo que há 3 candidatos que não o façam. Luís Filipe Vieira não tem interesse em fazê-lo, obviamente. Martim Lima Maier nem sabe. E Cristóvão Carvalho apareceu há 1 ano e tal, nas Assembleias Gerais do Benfica. Até pode dizer que apareceu há mais tempo, não falou. Mas falou, eu lembro-me de, verdade seja dita, lembro-me de Cristóvão Carvalho a falar no ano passado na Assembleia Geral. Lembro-me. Mas chegou agora. Portanto, estamos a falar de nível de benfiquismo, estamos a falar de associativismo, estamos a falar de preocupação, estamos a falar de conhecimento. Não vale colar, é desonesto intelectualmente, colar argumentos falsos para tentar, de alguma forma, ganhar uma de 2 coisas. Ou ganhar votos, que acho que não ganha, ou matar os votos de outras pessoas. Aquilo que o Luís Filipe Vieira anda a dizer há 2 semanas é mentira, é descontextualizado e é desonesto intelectualmente. Terceira, para juntar, e peço desculpa por me ter alongado, detesto vitimização. Um benfiquista que se preze não se vitima, não se vitimiza, não pode existir a ligação de vitimização no Benfica. E depois há aqui outro problema agravante. Eu tento ao máximo, e vocês sabem disto, e ao longo deste ano, sempre a meter o Benfica lá em cima. Eu fui a uma entrevista na BTV ontem, a entrevista de todos os candidatos, a primeira coisa que eu digo é, e já o tinha feito noutra entrevista, lanço um apelo a todos os candidatos para que parem-se de atacar uns aos outros. O que é que eu tenho esta semana? Tenho João Noronha Lopes a apresentar a declaração de rendimentos. Pessoal, dos últimos anos. Ao ponto que isto chegou. O que é isto? Ataques pessoais? E João Noronha Lopes presta-se àquele papel? É para falar do Benfica, não, isto não é para falar da gestão das empresas e dos rendimentos pessoais. A crítica que foi feita numa peça na TVI, no jornal da TVI, foi sobre a gestão de João Noronha Lopes relativamente às empresas pessoais. Ponto 1, ninguém tem nada a ver com aquilo. Ponto 2, o que é que a declaração de rendimentos tem a ver com aquilo? Ele, se quer posicionar-se relativamente àquilo, tem que dizer, é falso, é mentira, eu sei gerir empresas e sigo a minha vida. Não é para andarem a atacarem-se uns aos outros e responderem uns aos outros. Metam o Benfica em primeiro lugar, falem de Benfica. Eu não vi nada de Benfica até agora. Reparem, eu tenho o Presidente em funções a dizer que não conhece nenhuma proposta e não ouviu nenhuma proposta boa. Mas ele leu algum programa eleitoral dos outros? Alguma vez debateu connosco? Alguma vez soube de alguma coisa? Faço ideia. Tenho Luís Filipe Vieira e Martim Lima Maier a mentir. Cada vez tem uma intervenção pública. A mentir, descaradamente. E a contradizer tudo o que são 1000 e tal sócios numa Assembleia. Tenho João Noronha Lopes, que, percebo, tem que se defender dos ataques de qual é alvo, mas foi incapaz de repor a verdade relativamente àquilo que se passou na Assembleia Geral. E ainda tentou capitalizar aquilo de algum lado, de alguma forma, para o seu lado, relativamente a mim. É outra desonestidade intelectual. Ele devia relatar aquilo que se passou efetivamente, sobretudo na parte final daquela Assembleia, ao que aconteceu. E com muita razão. Porque o que faltou a Martim Lima Maier, no momento em que está lá connosco à frente, não faltou nem a mim nem a João Noronha Lopes, chama-se coragem. E, portanto, da mesma forma que eu parabenizo
João Noronha Lopes, por ter tido um ato de consciência e de me ter convidado para juntar-me a ele e tentar acalmar de alguma forma que ele estava a tentar passar, também exige que ele seja honesto intelectualmente ao ponto de contar o que se passou na realidade. Até porque ele foi atacado pela candidatura do Rui Costa. Antes de eu fazer a ponta final, eu sei que tinhas uma questão... Ainda tinha aqui 2 ou 3 questões que queria fazer. Eu sou sintético, eu prometo. Serei sintético. Tentar ser mesmo rápido, fazemos isto em 5, 10 minutos, porque achei de mau tom, e estava a falar de Luís Filipe Vieira, disse que uma vez chegou a ir à casa dele e que lhe tinha pedido o apoio dele. Completamente mentira. Contextualiza, essa é tão muito rápido. O meu pai faleceu ano passado. O meu pai era amigo de Luís Filipe Vieira. Foi sempre um de 2, 3 pontos que eu e o meu pai éramos inconciliáveis. Eu tive 2 vezes na minha vida com Luís Filipe Vieira. Tive uma em 2006, salvo erro, quando Simão Sabrosa esteve para ir para o Liverpool de Rafa Benítez. Rafa Benítez queria contratar à força Simão Sabrosa e eu estive numa reunião pessoal só a assistir, sem intervenção, em que Luís Filipe Vieira se justificava perante Simão Sabrosa de que não era a altura para sair, tem que ficar cá, etc. E tive uma segunda vez, que foi o ano passado, em abril. Nada a ver com candidaturas, até porque era abril do ano passado, portanto, ele não sabia o que é que se ia passar, se eu era candidato ou não era, mas foi porque o meu pai tinha descoberto, naquela altura, um tempo antes, que tinha um tumor raro e maligno, um glioblastoma, e tentou fazer uma coisa que eu, após muita luta, decidi aceitar. Queria que eu ouvisse Luís Filipe Vieira para que ele se justificasse e argumentasse tudo aquilo que eu critiquei ao longo dos últimos 4, 5 anos, 4 anos, foi o ano passado. Nos meus artigos na Bola, fui muito crítico de Luís Filipe Vieira, desde que saí em julho de 2020 da BTV, relativamente ao posicionamento do Benfica, na presença de Luís Filipe Vieira, etc. E também na televisão. E Luís Filipe Vieira insistiu com o meu pai, debilitado naquela altura, para que eu pudesse falar com ele. E eu, irritado com a situação, após o segundo, terceiro pedido do meu pai, acedi. E não me arrependo de ter feito, confesso. E lá estive, 3 horas a falar com o Luís Filipe Vieira, foi a segunda vez que estive na minha vida com ele, com o Luís Filipe Vieira a justificar-se de tudo aquilo que eu critiquei relativamente à sua gestão de 2020, aliás, dos anos anteriores a 2020, mas enfim, desde a OPA, contratações, à venda da BTV, da Benfica Estádio, etc. Pronto, ele justificou e tentou-me convencer dos atos de gestão que tinha adotado, que eu critiquei, e posicionamentos com a Liga, a Federação, etc. Pronto. Foi isto que aconteceu. Mais rápido, João. Foi isto que aconteceu. Portanto, confesso que eu nunca pensei que o Luís Filipe Vieira pudesse ser presidente com aos 76 anos ao Sport Lisboa e Benfica, e agora, obviamente, que tenho que ouvir o senhor na televisão a dizer que eu fui pedir o amém a ele da minha candidatura. Veja-se bem, em abril do ano passado. Eu que nunca tinha falado com o Luís Filipe Vieira e nunca tinha partilhado absolutamente nada com o Luís Filipe Vieira. 2 últimas questões para lhe fazer, faço de uma assentada. É algo que se tem ouvido em candidaturas que são contra si, e eu gostava que o João se defendesse disso, se entender que tem alguma relevância, porque associam-no, muitas vezes já ouvi isto, que o João Diogo Manteigas é o Bruno Carvalho do isso dá do para a Benfica. Assembleia Geral. E, portanto, eu gostava que o João comentasse isso, se entender que tem alguma relevância. Eu já respondi isso. E uma outra pergunta para... que também é algo que todos nós trabalhamos cruzamos com muitas pessoas diariamente, fruto das nossas profissões, e ouve-se muitas vezes alguns benfiquistas entre João Noronha Lopes e João Diogo Manteigas que ainda hoje não sabem quem votar. Queria que justificasse ou que contasse a esses benfiquistas porque é que deve ser o João Diogo Manteigas e o que é que os distingue. Okay. E já agora também lhe faço uma última pergunta, caso não passe à segunda volta, se vai manifestar apoio a alguém. Começamos já pela última. Belo pack de perguntas. Começamos já pela última. Esqueçam isso, não vou responder a isso, não há segunda volta sem mim. E que se for à segunda volta é para ganhar. Portanto,
Não há cá posicionamentos e não há cá visões ou pensamentos sobre a segunda volta. A segunda volta, para mim, é para ganhar. Ninguém ganha a primeira volta. Isso eu dou como certo. Portanto, não há... Só haverá dia 8 de novembro Presidente do Benfica. Só haverá dia 8 de novembro Presidente do Benfica. E, portanto, eu vou estar na segunda volta e estou muito convicto disso. Primeira questão. Essa associação surgiu com Vieira depois da Assembleia Geral. Luís Filipe Vieira, depois daquela Assembleia Geral e depois daquelas sondagens, nomeadamente da primeira sondagem que existiu, arranjou argumentos para me colar a radicalismo, a orquestração de uma Assembleia Geral contra ele, e depois deu esse exemplo. O que ele quer é ser isso no Benfica. O exemplo do Bruno Carvalho. Por amor de Deus, quer dizer, primeiro o Benfica é incomparável com qualquer outro clube, com todo o respeito pelos outros. Portanto, nem confunde instituições nem pessoas. O Benfica é um clube de pessoas de bem. Portanto, não há comparação sequer institucional com outro clube. A pergunta muito interessante que fazem sobre a mudança no Benfica, que é corporizada por duas candidaturas, segundo aquilo que nós ouvimos lá fora. A nossa e a de João Noronha Lopes. Porque reparem, o Luís Filipe Vieira é um regresso ao passado. Rui Costa é o presente do passado, da continuação de Luís Filipe Vieira. Só há duas verdadeiras mudanças, por assim dizer, duas opções de mudança, que é aquilo que nos dizem a nossa e de João Noronha Lopes, que eu até entendo que a João Noronha Lopes não é mudança absolutamente alguma. Eu olho para a lista de João Noronha Lopes e para a lista de apoiantes de João Noronha Lopes, é tudo pessoas do passado, do Benfica. Pagão Félix, Gaspar Ramos, Nuno Gomes, sei lá, podia estar aqui a noite toda, também não me foquei tanto nisso, mas é claramente, aliás, até podemos ficar no caso do Pedro Ferreira, que trabalhou no Benfica, em última análise. A verdadeira mudança, e essa é que é a grande diferença de nós, da nossa candidatura para a João Noronha Lopes, é a ruptura total, geracional, com o passado. Nós somos a única candidatura em que podem olhar para nós e apontam duas coisas no imediato. 3, em bom rigor, que é aquilo que nós mais gostamos de promover. Associativismo, para Luís Filipe Vieira é radicalismo. Segundo, ruptura geracional e total com o passado do Benfica. Não tenho uma pessoa na minha equipa que tenha trabalhado no Benfica e que tenha vícios que o Benfica apresenta hoje em dia. Terceiro, competência e especialização. Há alguma candidatura neste precisamente às eleições do Benfica que tenha um nível de conhecimento, know-how e à vontade que nós apresentamos? Eu trabalho no setor há 18 anos. Não me venham dizer que o Benfica é um porta-aviões com muitas participadas e precisamos é de um grande gestor. Não. O Benfica precisa é de alguém que ganhe as eleições no dia 25 ou no dia 8, passados os tais 15 dias para a segunda volta, e quando ganhar as eleições sabe exatamente o que fazer no dia a seguir. A que portas bater, gavetas abrir, com quem falar. Olha, eu tenho os números todos neste telemóvel, mas tenho no meu telemóvel. Não preciso. O meu vice-presidente para as modalidades, a pessoa que se vai encarregar da direção financeira na SAD, o vice-presidente também financeiro, que trabalha, integra um grande grupo financeiro que tem relações também com o Benfica. Esse é aquilo que nós transportamos para o Benfica. É, pela primeira vez, alguém que está disponível para entrar no imediato, sabendo exatamente aquilo que tem que fazer para tornar o Benfica vitorioso. E atenção, não é só vitorioso, líder. O Benfica tem que passar a liderar determinados dossiês que o Benfica simplesmente se despiu e se desinteressou em tentar ajudar. O caso da centralização deles. O comunicado do Benfica a seguir à final da Taça de Portugal foi uma vergonha que nunca mais ninguém vai esquecer. Elenca vários pontos, que eu concordo com todos, à exceção de sair da mesa de negociações da centralização dos direitos audiovisuais. Portanto, o Benfica, com a nossa candidatura, volta para ser ganhador e liderar, porque é a maior força motriz do desporto em Portugal. Compete com o próprio Estado. Portanto, não há nenhuma candidatura que tenha o nível de conhecimento dos setores transversais, do ecossistema do Benfica, onde o Benfica convive. Só a nossa. E isto é dito com convicção e com conhecimento de causa. Podem-nos comparar o que quiserem. Podem comparar os nomes por serem figuras públicas, etc. Eu não ando à procura de enfiar figuras públicas ou ilustres conhecidos do universo do Benfica no Benfica. Eu respeito-os todos. Respeito o Humberto Coelho, respeito o Nuno Gomes, que conheço muito bem. Conheço até melhor que o Noronha Lopes. Não tenho nada contra as pessoas.
Nós representamos aquilo que o Benfica efetivamente necessita. É uma mudança que vai permitir manter uma estabilidade imediata, porque sabemos o que é que temos que fazer para que o Benfica ganhe já, imediatamente, modalidades de futebol, e para ombrear finalmente, porque não temos vícios, não temos interesses, não temos compadrios, não temos compromissos com ninguém das instituições em Portugal, somos livres de pensamento e completamente independentes para sentar à mesa exatamente com essas pessoas. Mas com uma grande vantagem relativamente às outras candidaturas, que é aquilo que nós temos que fazer no imediato. E isso vem, obviamente, a par com outras questões, como auditorias forenses, nós queremos fazer, obviamente, ao grupo, ou falar com os patrocinadores, sentar-me à mesa com as pessoas que eu conheço da UEFA e da FIFA para perceber como é que está a situação no Mundial 2030, para perceber a questão das infraestruturas. Nós vamos, olha, como diz o nosso vice-presidente, Pedro Plácido Pereira, para a área financeira, já disse aos meus filhos que vou ter que levar o colchão para o estádio e que nós vamos lá ficar pelo menos 3 semanas, as primeiras 3 semanas. E ele tem razão com isso. Nós vamos viver para o Benfica 4 anos, que é aquilo que não tem acontecido nos últimos 25 anos para o Benfica. Muito bem. Jogou na antecipação, respondeu à minha última pergunta, que eu ia lhe dar 1 minuto para dizer aos benfiquistas porque é que deve ser escolhido. Mas eu posso completar, a nossa candidatura representa exatamente isso. Nós queremos um Benfica que lidera e que ganha. E a nossa candidatura representa, deu a credibilidade e a confiança, demonstrou ao longo de mais de um ano, e a vantagem de ter a candidatura também há mais de um ano, permitiu-me expor ao que nós vamos. E o que é que nós conseguimos comprovar perante os sócios? Sobretudo quando nós vamos falar com eles diretamente. Credibilidade, competência, especialização, know-how, e depois há aqui uma coisa muito importante, energia, novas sensações, mas com conhecimento. Portanto, somos a única candidatura que consegue acarretar isto, sempre tendo como premissa um princípio base, que é aquilo que eu acho que, e eu disse isto no início da nossa conversa, é aquilo que eu acho que mais falta ao Benfica e que eu estou mais preocupado e que às vezes até mete medo quando eu aprofundo o pensamento, a falta de união. Eu tenho dito uma frase que numa entrevista me saiu da cabeça e é o melhor desidrato que eu quero para o Benfica. Os benfiquistas têm que estar unidos para voltarmos a ser temidos. Já ninguém respeita o Benfica. Eu não admito isso. Portanto, nós viemos para simplesmente abanar com o sistema desportivo completamente. No bom sentido, obviamente. Muito obrigado, João. Agradecer por esta boa conversa que aqui tivemos. Uma ótima discussão. Espero que seja elucidativa sobretudo para os sócios do Benfica, ainda que o nosso programa seja generalista, mas é obviamente um especial Benfica e, portanto, esperamos que tenha conseguido elucidar. E pronto, em casa, vemo-nos não para a semana, porque é um especial de eleições, vamos ter mais programas. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, sim. Eu sou confiante e estou a assumir que sim. Tem que insistir. Façam como eu na candidatura. Insistam, liguem para a comunicação, para os diretores de comunicação para falarem com eles. João, muito obrigado. Obrigado a todos em casa e até à próxima. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto cocoto a cruzar e o rabaço a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.